Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de arquitetura de software e a gente vai discutir um aspecto bem importante no projeto de arquitetura, que são os estilos arquiteturais. Tem uma frase do Jorge Santayana que certamente vocês já ouviram, né? E casa bem com o tópico que nós estamos discutindo aqui, que diz respeito aos estilos arquiteturais, né? O George Santayana disse, olha, aqueles que não podem relembrar o passado estão condenados a repeti-los. E a ideia de estilos está atrelada ao passado, porque através dos estilos é que nós incorporamos lições aprendidas ou boas práticas que podem ser reutilizadas em sistemas futuros, né? Como nós vamos ver aqui ao longo dessa aula. Se a gente observar essas três imagens daqui desse slide, que são três cidades diferentes no mundo, algumas no sul do Brasil e outras na Alemanha, a gente percebe uma série de similaridades entre as residências. Então, se eu falasse assim para vocês, olha, fechem os olhos e tentem imaginar construções que são similares àquelas casas da Alemanha, né? Um estilo alemão, um estilo europeu. Certamente vocês vão imaginar algo nessa linha aqui, né? Então são residências que, mesmo em locais diferentes, elas utilizam o mesmo estilo arquitetural, né? Se nós olharmos agora e falamos assim, olha, eu quero construir uma casa no campo, né? E o estilo dessa minha casa no campo, eu quero um estilo bem similar a uma casa de campo, né? Então nós vemos aqui como é que seria esse estilo de casas, né? Se nós falarmos, olha, eu estou pensando agora numa construção mais moderna, um estilo arquitetural mais moderno, a gente pode visualizar essas duas imagens aqui superiores. Se pensarmos agora num projeto de um auditório, né, de grandes auditórios, né? Então, vocês observam aqui que são 4 diferentes auditórios, com estilos arquiteturais diferentes, com projetos arquiteturais diferentes, onde cada um, né, apresenta determinadas escolhas do arquiteto nessas construções, escolhas que podem ter sido feitas pelo próprio arquiteto, de acordo com o cliente, e também algumas restrições que podem ter sido impostas, né? Restrições de custo, restrições de espaço. Então, esse modelo de auditório, você observa que, além da capacidade do número de pessoas ali, você tem que a questão da visibilidade aqui pode ser impactada, né? Nesse outro auditório ao lado, além de ser maior, a questão da visibilidade já é minimizada, dado que as cadeiras estão em diferentes níveis aqui ao longo do auditório. Esse é um outro modelo que também, além de aumentar a capacidade, permite uma visualização melhor, né, dos diferentes locais, diferentes assentos disponíveis. E esse aqui, então, né, que certamente deve ter tido também um custo maior para se projetar e executar essa obra. Então, são estilos arquiteturais diferentes que foram adotados aqui por algumas decisões e algumas restrições que o arquiteto adotou. Se olharmos agora, né, para essa arquitetura, né, a arquitetura de Hagia Sophia, né, que comentamos na aula anterior, é considerado uma das principais construções arquiteturais até hoje, né? Foi algo que foi construído antes de Cristo, né? Caiu, foi reconstruída 2 vezes por conta do design aqui do domo dela. E o estilo arquitetural de Hagia Sophia foi utilizado mais de 1000 anos depois por um arquiteto nessa construção.
né, uma construção na Inglaterra, a Igreja de St. Paul, que também é considerada um ícone, e a gente pode observar aqui que ela utiliza o mesmo estilo arquitetural na construção do seu domo, né? Uma construção bem posterior e que utilizou o mesmo estilo arquitetural. Quando a gente olha para a área de desenvolvimento de software, né, sai um pouco do contexto de arquitetura, como a gente estava mostrando nos slides anteriores, nós vemos que existe uma série de livros que discutem aspectos relacionados a padrões e estilos arquiteturais. Estilos, por exemplo, para sistemas concorrentes e objetos em redes, estilos para gerenciamento de recursos, estilos para computação distribuída, para aplicações enterprise. Então é algo que é muito explorado na literatura, né? Existem diversos livros sobre o assunto, vocês podem e devem se aprofundar em um conjunto de estilos, dado o contexto de aplicação que vocês vão desenvolver, né? Então, se vocês vão desenvolver aplicações baseadas em computação distribuída, certamente vale a pena olhar os estilos arquiteturais que estão definidos aqui, que podem ser utilizados no design das aplicações que vocês estão trabalhando. A gente está falando o tempo todo de estilo, mas o que é um estilo? Mary Shaw e David Garland, no livro deles, há um bom tempo atrás, década de 90, definiu que um estilo arquitetural ele define um vocabulário de componentes e tipos de conectores e um conjunto de restrições de como esses componentes e conectores podem ser combinados, né? Então, um ponto importante de um estilo arquitetural é que ele traz uma série de benefícios para o arquiteto que vai estar utilizando ali no design do sistema. Por outro lado, ele também restringe determinadas escolhas e decisões que esse mesmo arquiteto pode adotar. Tá? Uma outra definição mais recente, né, do livro de arquitetura de software dos professores da Universidade da Califórnia, Dick Taylor e Neno da USC, eles definem o quê? Que um estilo arquitetural é uma coleção de decisões de projeto arquiteturais. Essas decisões são aplicadas em um determinado contexto de desenvolvimento. Elas restringem também, esse estilo arquitetural, ele restringe decisões arquiteturais e designs que são específicas para um particular tipo de sistema que está associado àquele contexto e, né, dado esse estilo arquitetural utilizado, ele cita, né, aspectos benéficos de qualidade no sistema que vai ser desenvolvido. Então, essa definição aqui traz a ideia que estilos são decisões arquiteturais e design, são aplicadas em um dado contexto, ou seja, vou utilizar estilos para o projeto de aplicações web em camadas, eu vou utilizar estilos para o desenvolvimento de aplicações de fluxo de dados, pipes and filters, eu vou utilizar estilos, um estilo para o desenvolvimento de uma aplicação baseada em repositório, assim como o uso de determinado estilo restringe determinadas decisões e apresenta uma série de benefícios. Tá? Então, como a gente falou ali, os estilos são aplicados a determinados contextos, né? Determinados tipos de sistema. Né? Então, existe uma diversidade muito grande de tipos de aplicações. Né? Vocês conhecem bem aí diferentes tipos de aplicações que nós temos no nosso dia a dia. E nessa aula a gente vai passar por alguns tipos desses sistemas e os seus estilos apropriados. Uma lista aí que não é exaustiva, né? Existe uma série de estilos que foram
deixados de fora e vocês podem consultar no material que foi indicado aí para vocês. Um desses estilos é o estilo de sistemas de fluxo de dados, é o estilo batch sequencial, né? Então, é um dos estilos mais velhos, né, mais antigos no projeto de sistemas computacionais, né, onde naquele tempo ali existia uma limitação, né, de processamento de dados pelos componentes que estavam desenvolvidos ali, e a ideia era que você tinha diversos grandes problemas que seriam divididos em componentes menores, né, principalmente utilizados aí em fitas magnéticas, né? Então, aqui a gente vê um exemplo desse estilo, né, de um tipo de uma aplicação que atualiza registros bancários de uma conta, em geral durante um processamento noturno, né, das transações. Depois realiza-se algumas ordenações, aqui operações de ordenação, e aí até que os resultados são apresentados. Então, a grande característica aqui desse estilo é o que? O processamento, né? A arquitetura é dividida em uma série de programas que são executados em ordem, né? Um após o outro, e o dado é passado, né, de um programa para o próximo. Então, observando um template bem interessante que é apresentado nesse livro de arquitetura de software, onde todo estilo é descrito com um resumo, quais são os componentes desses estilos, os conectores, os elementos de dados, qual é a topologia, quais são as restrições impostas pelo estilo, quais aspectos de qualidade qualidade do design estão sendo atacados, onde esses estilos podem ser utilizados, em que tipo de sistemas, alguns aspectos que a gente tem que ter um pouco de atenção e se tem algum relacionamento para uma específica linguagem de programação ou, ou um ambiente específico, né? Então, a ideia desse estilo é que você vai separar os programas que vão ser executados em ordem, né? Aquilo que a gente comentou, os dados vão ser passados de um componente para o outro para realizar as atividades. Um outro estilo arquitetural relacionado a essa classe de sistemas é o estilo Pipes and Filters. Então, a diferença principal desse estilo para o estilo anterior é que ele permite a concorrência, ou seja, os elementos não precisam, né, ficar esperando o resultado anterior para conseguir realizar a sua tarefa. Enquanto o batch sequencial existia essa questão de espera, no Pipers and Filters a principal mudança é a questão de concorrência, né? Mas a ideia é a mesma, né? De você enviar dados entre os diferentes componentes da arquitetura, onde determinados componentes vão ser responsáveis pelo envio dos dados e outros componentes vão realizar determinados filtros, né? Certamente vocês já conseguem aí imaginar um tipo de sistema que utiliza esse estilo arquitetural, né? E a gente vai falar agora dele. Então, os sistemas operacionais, né? O Unix utiliza bastante essa arquitetura de pipes and filters, né? Então, quando você utiliza, por exemplo, né, no seu terminal, essa sequência de comando, né, ls-l, aí você está dando aqui, né, direcionando um pipe aí, a grep, né, em algo, se você está buscando, filtrando os registros que tem algo, né, de agosto aqui, e a saída você está direcionando com outro pipe aqui, você está ordenando essa saída, né? Então é um estilo arquitetural
bastante utilizado pelos sistemas operacionais, em especial o Unix utiliza bastante desse estilo arquitetural. Então, a principal diferença dele para o batching sequencial é permitir aí o paralelismo, né? Não precisar aquela noção de espera de ter que terminar uma operação para começar outra. Então, o resumo desse estilo de Pipers and Filters, né? Então, a ideia dele é separar os programas que vão ser executados, né? Potencialmente aí, né? Usando concorrência, ou seja, eu não preciso ficar aguardando, o dado é passado de um stream para o outro, né? Os componentes são os programas independentes, que você conhecidos como filters, e os conectores, né, são esses pipes aí que nós comentamos. É bastante utilizado em aplicações como, por exemplo, sistemas operacionais, ou você pode utilizar também esse design para aplicações como Data Science, né, onde você vai ler determinados dados que vão estar num conjunto de arquivos, esses dados podem ser passados para um outro módulo que vai estar ali fazendo toda a limpeza do dado, e aí vai ser passado, por exemplo, para ser persistido essas informações ou vão ser apresentadas para o usuário final. Quais são as vantagens desse estilo arquitetural, né? Ele permite modularidade, reutilização, mudanças também, algo que é bem explorado, porque eu posso reutilizar esses componentes, né, em outros contextos, é modular porque o design que realiza o módulo que realiza determinadas operações, ele é diferente em funcionalidade dos módulos que realizam os filtros. Então, se eu for realizar determinadas mudanças no filtro ou nos módulos que vão estar tratando essas informações, eu vou utilizar os módulos específicos para isso, né? Algumas desvantagens que a gente pode ter se você estiver trabalhando com aplicações interativas, né? Ou seja, aplicações onde eu não tenho essa sequência correta de, olha, eu vou mandar dados de A para B, para C, para D, né? Então, por exemplo, se você pensar como um jogo, né? Onde você não tem essa noção de estados muito explícita, utilizar esse tipo de estilo arquitetural é mais complicado, né? Outra coisa que o arquiteto aí precisa evitar também é duplicidade de funções entre os filtros, né? Então a gente espera aí que esses filtros sejam bem modulares para isso não acabar, né? Se ocorrer muita duplicidade, o impacto aí na questão de mudança pode ser comprometido. Agora a gente vai falar sobre outra classe de sistemas, né? Sistemas orientados a objetos, sistemas procedurais e os principais estilos que são utilizados, de certa forma, em decorrência das restrições e características de determinadas linguagens. Quando a gente fala de estilo, né, de programação mais estruturada, tais como C, Fortran, Pascal ou até Basic, a principal ideia, né, o principal estilo adotado por esse programa é você ter um programa principal e um conjunto de subrirotinas, né? Um conjunto de funções e métodos ali que vão ser utilizados, né? Então, esse estilo, a ideia é você quebrar o seu problema maior em um conjunto de funções e procedimentos menores. Então, qual é a característica deles, né? Os componentes são os programas principais e as várias subrirotinas, né? E os conectores aí são as diversas chamadas de procedimentos, né? Esse é um estilo bem clássico também, que certamente vocês já utilizam implicitamente, né? Aquilo que eu comentei com vocês, né? Às vezes, uma determinada linguagem de programação ou um determinado ambiente restringe, de certa forma, o estilo ou a forma como o sistema vai ser projetado e implementado. Então, de novo, de acordo com aquele template que a gente já vem discutindo, né? Então,
o resumo desse estilo arquitetural. A gente tem uma decomposição baseada, né, nos aspectos funcionais, né, do sistema. Os componentes são o programa principal, o conjunto de subrrotinas, métodos e funções. Os conectores são essas chamadas aí para esses métodos e as funções. Né? Diversos tipos de linguagem de programação e o ambiente, e ambientes que meio forçam ou direcionam a esse estilo. C, Pascal, Basic. Né? Você pensar em C, você tem a sua função main e o seu programa tem um conjunto de funções que podem ser utilizadas. Né? Você até pode dizer, mas lá em C eu posso definir o meu arquivo .h, né? O meu arquivo de cabeçalho, mas de novo a ideia é a mesma. Né? Você divide ali algumas funções no seu .h até para modularizar melhor o seu programa, né? O problema que você está tratando ali, que vai ser projetado e vai ser implementado. No caso de sistemas orientados a objeto, esse estilo também é bem familiar. Né? Então, a ideia é que a gente tenta aí, né, caracterizar objetos do mundo real, né, e a gente tenta mapear esses objetos do mundo real para o nosso projeto em si. Né? Então, os principais componentes aí desse estilo arquitetural, a gente tem um conjunto de objetos, você pode pensar nas suas classes. Né? Os conectores são os métodos que vão ser invocados aí para chamar as operações. Né? Então, linguagens como Java, C++ e por aí vai, utilizam fortemente esse estilo aí que todo mundo conhece bem. Então, em resumo, né, desse estilo arquitetural, né, a ideia é que a gente encapsule, né, os objetos do mundo real, né, vão ser encapsulados ali nas suas classes, que de certa forma são estáticas e instanciadas como objetos. Né, então, eles são os principais componentes desse estilo arquitetural. Os conectores, a gente tem ali a invocação desses métodos e funções, né, algumas restrições, o uso típico aí desse estilo arquitetural em algumas aplicações OO, que a gente não precisa estar aqui descrevendo algumas aplicações OO, né, algo que vocês certamente já utilizam bastante no dia a dia. Agora a gente vai passar para uma outra classe de sistemas. Né? São aqueles sistemas que utilizam uma arquitetura em camadas. Né? E aí a gente vai falar quais são as características desse estilo arquitetural, quais tipos de arquitetura em camada aí são as mais comuns. O primeiro estilo relacionado a esses sistemas em camadas é o estilo arquitetural em camadas. Né? Então, nesse estilo arquitetural, né, a principal característica dele é que você tem a sua arquitetura, ela é separada em um conjunto de camadas, onde um ponto importante é que as camadas inferiores oferecem funcionalidades ou serviços para as camadas superiores. Né? Então, a ideia aqui é você quebrar a sua arquitetura, o seu problema em mãos, em um conjunto de camadas, onde os módulos que vão estar em camadas específicas apresentam um certo relacionamento, né? Apresentam funcionalidades ou interesses em comuns. E as camadas que estão acima vão reutilizar, né? Vão usar esses métodos ou serviços que são disponibilizados pelos módulos das camadas inferiores. Qual é a característica principal, né, desse estilo em camada? Né? Então, o resumo dele aqui, a gente consiste de uma sequência ordenada de camadas, né, onde cada camada, né, oferece um conjunto de serviços que vai ser acessados por subcomponentes residindo na camada que está acima dela. Né? Então, a camada inferior oferece serviços para as camadas superiores. Né? Os componentes
desse estilo arquitetural são as camadas, que oferecem serviços para outras camadas. Os conectores são as chamadas, né, entre os módulos das diferentes camadas. Né? Exemplos de sistemas que utilizam essa arquitetura em camada, sistemas operacionais, protocolos de rede, são alguns desses. Né? Certamente vocês já viram alguma imagem, alguma visão da arquitetura, por exemplo, de um sistema operacional, do Linux, que é muito comum. Né? E você ter ali uma camada de drivers, com um conjunto de drivers que o Linux possui. Esses drivers oferecendo serviços para camadas que estão acima, que estão reusando esses drivers. Aqui a gente tem um exemplo da parte de uma visão arquitetural da arquitetura do Android. Então, aqui a gente tem um Android, né, baseado no Linux, aquilo que eu comentei. Então, essa camada aqui estão os principais drivers do Linux. E esses módulos, esses diferentes módulos aqui, oferecem serviços para as camadas de libraries que estão ali acima, um Android Runtime, e essa camada, por consequência, oferece serviços para o Application Framework, que finalmente oferece serviços e funcionalidades para a camada de aplicação. Né? Então, ali você poderia ter uma aplicação de browser, uma aplicação de contato, que vai estar ali reutilizando ou usando os serviços que são disponibilizados pelas camadas inferiores. Quais são as vantagens da arquitetura em camada? A primeira delas é a modularidade. Você está ali separando em diferentes camadas os interesses similares. Né? Então, todas as funcionalidades de drivers vão estar na sua camada de driver. Né? A sua camada de aplicação é a camada do mais alto nível de abstração que vai estar ali utilizando os serviços das camadas inferiores. Facilita, né? Essa arquitetura, esse estilo arquitetural facilita mudanças e facilita também o reuso. Né? Por que mudanças? Você vai mudar um determinado driver na sua arquitetura, que é aquela camada mais inferior, você não vai precisar realizar alterações, por exemplo, na sua camada de aplicação, né? Porque as camadas estão bem isoladas umas das outras. Né? Então, o impacto na camada de driver ali vai ser mínimo nas camadas superiores. Então, facilita o processo de mudança, assim como facilita também o processo de reutilização. Se você fosse reutilizar parte das funcionalidades que estão ali no módulo de drivers, eu não preciso trazer junto outros módulos e funcionalidades que estão nas camadas superiores, né? Porque as coisas estão bem isoladas, né? O acoplamento aí é mínimo entre os módulos dessas diferentes camadas. Então, exemplos de aplicações, sistema operacional, Android é um exemplo deles, e aplicações de rede. Um outro exemplo desse estilo arquitetural, né, bastante utilizado, né, o padrão, né, o estilo MVC, né, o Model View Controller, onde a ideia é a mesma, né, você separar a sua arquitetura em diferentes camadas, a camada de interface com o usuário, a camada de persistência ali do seu modelo, os controladores, onde estão as regras de negócio. O que é que você tem com esse estilo arquitetural? Você separa os interesses bem comuns, né? O que é de interface, o que é modelo, o que são as regras. Então, mudanças em diferentes camadas têm um impacto mínimo em outras camadas. Isso facilita também a reutilização. E aí, boa parte das aplicações web hoje, por exemplo, se baseiam nesse estilo MVC. Né? E algumas linguagens meio que já traz o MVC incorporado. Né? Por exemplo, o Ruby on Rails, que já amarra bem esse estilo arquitetural para desenvolvimento de aplicações web. Né? Então, pensando aí nas diferentes camadas, a ideia é que a camada de usuário utiliza, né, funcionalidades e serviços que são disponibilizados pelos controladores, que manipula ali o seu modelo, que realiza atualizações na sua visão. Né? Então, a ideia é que, por exemplo, você possa realizar alterações na sua interface de usuário
e isso não vai ter impacto, por exemplo, em outras camadas, como o modelo que não teria nada a ver com alterações de interface de usuário. Né? Faz sentido aí, certamente, pensar nessa arquitetura para modularidade, e as aplicações web atuais utilizam-se fortemente desse estilo. Então, as vantagens, né? A gente já comentou aí anteriormente, modularidade, impacto para tratar mudanças, né? As mudanças são feitas em camadas específicas, né? Então as alterações são mínimas, e os exemplos aí mais fortes são aplicações web, onde a gente tem aí uma forte utilização desse estilo arquitetural. Um outro estilo arquitetural bastante utilizado, né, o estilo bastante conhecido também, cliente-servidor, né, que dá para ser entendido como um modelo, né, de máquina virtual com duas camadas, né, basicamente, e a rede aí como mecanismo de conexão, né, onde o servidor aí seria a máquina virtual, né, que está no nível abaixo aí dos determinados clientes, e os clientes acessam essa máquina virtual via chamada aí, remota dos serviços que são disponibilizados aí pelo servidor. Né? Você pode ter, né, certamente aí, diversos clientes que acessam o mesmo servidor. Esses clientes são muitas vezes, né, na maioria das vezes, independentes, e a principal obrigação do servidor é fornecer serviços que são solicitados pelo cliente. Né? Então você tem por exemplo, uma página web que está no determinado servidor, e o usuário acessa essa página via o browser, solicita determinado serviço, por exemplo, realizar um cadastro ou uma compra. O servidor realiza aquela operação e envia determinada resposta para o cliente, né, através do browser do usuário. Um resumo desse estilo cliente-servidor, né? Então, os clientes enviam requisições de serviço para o servidor realiza as operações que foram solicitadas e apresenta a resposta conforme a solicitação que foi enviada. A comunicação é basicamente aí iniciada pelos clientes, né? Os componentes desse estilo arquitetural são os clientes e o servidor. Né? Os conectores são essas chamadas remotas de procedimento via protocolos de rede. Aplicações, né, são as aplicações clássicas, né, web aí, né, que são desenvolvidas em diferentes linguagens. Quais os benefícios desse estilo arquitetural cliente-servidor? As vantagens dele: a gente tem serviços e dados aí são compartilhados entre os diferentes clientes, o controle, né, é centralizado no servidor. Então, todo o processamento é realizado no servidor, que acaba retornando aí as funcionalidades de acordo com os serviços requisitados. Né? Exemplos de aplicações nesse modelo: web browser, aplicações de e-mail e aplicações clássicas aí de internet. Agora a gente vai discutir, né, os estilos que são utilizados para esses tipos de sistemas, né? Sistemas que envolvem invocações explícitas, né? Onde, né, qual é a característica desses sistemas? Né, as chamadas que são invocadas são feitas indiretamente e de forma implícita como uma resposta para uma notificação ou um determinado evento que ocorre. Então, quais são os estilos que são utilizados nessa classe de sistema? Um é o Publisher Subscriber, é um estilo bem clássico aí, né? Que você pode pegar o nome dele aí, vem da analogia entre, por exemplo, quando você pensa entre o relacionamento entre revistas e publicadores de jornais e os assinantes, né? Aquelas pessoas que assinam ali aqueles serviços oferecidos por diferentes jornais ou revistas, né? Onde o publicador, né,
periodicamente, ali, de tempos em tempos, ele vai estar criando informações e os subscribers, né, aquelas pessoas ali que atuam como clientes, vão obter cópias dessas informações ou, por exemplo, vão ser informados da sua disponibilidade, né? Então, se você pensar naquele modelo lá que você assina um determinado feed de notícias ou que você assina a, a notificação do seu journal lá, o I3E, Transaction Software Engineering ou Empirical Software Engineering, para quando chegar um artigo novo, ele vai notificar lá você e outros clientes interessados. Então, esse estilo arquitetural, ele reflete esse tipo de relacionamento. Existem algumas variações desse estilo, mas essa é a ideia principal. Então, você pode pensar, por exemplo, numa aplicação aí de bolsa de valores, o stock market, onde você vai ter aí um conjunto de traders que vai estar ali escutando ou recebendo notificações desses valores aí que podem estar alterando essas ações ao longo do dia, ao longo de um determinado período. Qual a característica, né? Qual é o resumo desse estilo arquitetural? Então, os subscribers, eles se registram ou cancelam o seu interesse ali para receber mensagens específicas de determinado conteúdo, né? E os publicadores vão manter aí uma lista de interessados que eles vão estar oferecendo esses broadcasts de mensagens aí de forma síncrona ou assíncrona, né? Os componentes dessa arquitetura são os publicadores, os subscribers, os proxies aí que vai estar fazendo essa distribuição. Os conectores são chamadas de procedimento, que vai ser usados aí, né, dentro desses programas, normalmente usando protocolos de rede para permitir a comunicação. Em algumas linguagens ou ambientes, né, podem oferecer middleware para fazer esse processo também, né? A própria tecnologia já oferecer esse tipo de suporte, né? Então, alguns usos, artigos de disseminação de notícias, é um tipo de arquitetura de sistema que utiliza bastante esse estilo arquitetural. Quais as vantagens desse estilo arquitetural, né? Eficiência e escalabilidade, né? Você consegue notificar ali 10 a 10 mil usuários da mesma forma, né? Então você pode crescer no número de usuários, você pode escalar o seu número de usuários que estão ali, né, antenados para receber determinadas notícias, e ele é bem eficiente nesse cenário, né? Então, exemplos de ação, de aplicações, mercados de ações, repositórios de artefatos, aplicações de notícias, são alguns dos exemplos que utilizam esse estilo arquitetural aí com sucesso. Então, outro estilo arquitetural para essa classe de sistemas é o estilo baseado em eventos. Então, a característica desse estilo é que a gente tenha componentes independentes e esses componentes independentes vão se comunicar através do envio de eventos, através desse barramento aí que vai funcionar como um conector. Eu vou mostrar aqui um exemplo posterior desse estilo, mas qual é a ideia dele, né? Componentes independentes vão se comunicar aí, né, de forma assincronamente, emitindo e recebendo mensagens sobre esses barramentos. Os componentes são os independentes ou eventos gerados de forma concorrente por esses consumidores. Os conectores é esse barramento aí de comunicação. Então aqui a gente tem um exemplo aí desse estilo baseado em eventos, né? Então, isso aqui é uma aplicação de um jogo que é apresentada aí no livro do Neno, do Dick Taylor, onde existem um conjunto de diferentes componentes, né? O componente que gerencia a parte de clock, a nave, a lógica do game, a interface de usuário, e esses diferentes componentes aí
vão estar enviando mensagens e recebendo notificações através desse barramento centralizado, né? Então, por exemplo, o componente ali spacecraft, né, da nave, pode manter o estado aí da nave após ele receber as determinadas notificações do componente de clock, ele pode recalcular determinadas operações, altitude, nível de combustível, velocidade e emitir esses valores aí de volta via essa camada aí de eventos desse barramento. O componente de interface gráfica de usuário vai ser responsável ali por apresentar as informações dos jogos, que também vai apresentar essas informações com base nas informações que ele recebe via o barramento dos outros componentes, né, como o componente Spacecraft e os demais. Então essa é a ideia desse estilo arquitetural. Uma outra classe de sistemas, também bastante conhecidos, são os sistemas peer-to-peer, né? E aí, quais são os estilos que podem ser utilizados para essa classe de sistema? Né? Então, aqui está um exemplo de aplicação que utiliza bastante esse estilo arquitetural, né? O Skype. Então, ao contrário do modelo cliente-servidor, onde a gente tem um papel bem definido de quem é o cliente, quem é o servidor faz determinada requisições, um conjunto de requisições para o cliente faz um conjunto de requisições para o servidor, que realiza as operações e retorna para o cliente. No estilo peer-to-peer, a ideia é que essa arquitetura aí, né, ela vai ser formada por um conjunto de pares, né, autônomos que são fracamente acoplados aí, que vão atuar como clientes e servidores, né? Então, por exemplo, uma comunicação entre 1 e 2, né, aqui esse Skype 1 e 2, um usuário A com o usuário B, esses dois componentes aqui da arquitetura vão estar atuando como cliente e servidor. Né? O mesmo aqui, né, por exemplo, com o 1 e o 3. Né? O Napster foi um tipo de aplicação, uma das primeiras aplicações que utilizou esse estilo arquitetural, né, para gerenciamento de música. Né? Então, com o Napster, você você iniciava o seu programa, então as músicas que você tinha na sua máquina eram disponibilizadas para outros usuários do Napster para fazerem consultas e você também poderia fazer consultas de músicas que estavam presentes em máquinas de outros usuários também rodando o Napster. Né? Então você não tem aquela noção clara de um único cliente, um único servidor. Né? Então esse estilo aí é mais descentralizado. Né? Então a característica forte é uma ausência de centralização. Né? Então no caso do Napster, cada cliente ali atuava como um cliente e um servidor. Quais são as vantagens desse estilo arquitetural? De novo, né, você tem uma eficiência e uma robustez grande, né, que você pode crescer em número de usuários que vão ser os potenciais clientes e servidores ao mesmo tempo. Né, então você cresce nesse sentido. Aplicações que utilizam esse estilo arquitetural, aplicações de compartilhamento de arquivo, Skype, Google Hangouts, atualmente algumas aplicações de IoT e algumas aplicações de blockchain e Bitcoin utilizam também essas ideias no processo de mineração. A característica, né, desse estilo arquitetural, né, então, resumo ali, né, estado e comportamento são distribuídos entre os peers, né, os pares, que atuam como, em alguns momentos, clientes, em outros, servidores. Os componentes são os peers, que são esses componentes independentes aí. Os conectores são os protocolos de rede, né, para permitir a comunicação. Típico uso, né, desse estilo arquitetural são bastante utilizados, onde, né, as fontes de informação e operação são distribuídas e a sua rede é, de certa forma, aí, ad hoc. Aqui está um exemplo do modelo do Napster, que foi uma das primeiras aí, aplicações a utilizar esse estilo arquitetural que a gente já comentou
anteriormente, né? Então a ideia é que você tinha esses diferentes peers aqui, esses diferentes usuários rodando Napster, que atuavam como clientes e servidores de outros usuários também rodando a aplicação. Como é que essa coisa funciona, né? Esses estilos arquiteturais? É assim, bem harmônico, como a gente está mostrando aqui, um estilo, um conjunto de estilos de cada vez para um conjunto de aplicações? Não necessariamente, né? Na prática, o que nós temos é algo nessa linha aqui, né? Você tem uma aplicação e essa aplicação utiliza diversos estilos arquiteturais nos seus diferentes módulos ali que compõem a sua arquitetura, né? Então, para tratar da complexidade, muitas vezes o arquiteto utiliza de diversos estilos arquiteturais, né? Isso aí é bem comum, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma arquitetura de um dos produtos que nós desenvolvemos no nosso grupo de pesquisa há um tempo atrás, né? Então, essa arquitetura foi muito bem definida, né? O arquiteto foi o professor Vanilson, hoje professor da Federal Rural de Pernambuco. Vanilson é um engenheiro de software, um arquiteto com bastante experiência. Ele foi o arquiteto líder do projeto desse produto. Então, a gente observa aqui que nessa arquitetura a gente tem o estilo em camadas sendo adotado aqui, né? Você tem uma camada de infraestrutura, uma camada de negócio, uma camada de user interface. A gente tem o estilo arquitetural de Publisher Subscriber utilizado aqui nessa arquitetura, porque a ideia desse produto era que era um gerenciador de componentes, né? Então, você criava componentes ou artefatos para serem reutilizados, armazenava num repositório e você depois desenvolvia aplicações reutilizando esses componentes, né? Então existiam diversos componentes aí que ofereciam suporte para esse consumo. Tinha a parte de gerenciamento, que era responsável por uma série de métricas, etc. Então, com relação ao Publisher Subscriber que eu comentei, né? Então, você, por exemplo, vamos supor que você está como consumidor, desenvolvedor, tentando buscar um determinado componente para reusar no seu projeto, né? Então, você usa fortemente aqui esse módulo de search. No momento que você não encontrou aquele componente no repositório, você poderia registrar um interesse naquele componente. Então, você está dizendo ali para a aplicação, olha, se esse componente for desenvolvido, me avise. Então, a gente usou aí fortemente o estilo Publisher Subscriber, né? Ou quando você, por exemplo, usa um determinado componente, você registra interesse nele. Para o quê? Novas atualizações, eu quero ser informado. Bugs desse componente, eu quero ser informado. Então, essas funcionalidades usaram bastante aí também o estilo Publisher Subscriber nessa arquitetura desse produto. Por outro lado, essa é uma realidade que ocorre em muitos sistemas. Esse tipo de estilo arquitetural aqui, Big Ball of Muddy, né, que foi descrito a primeira vez aí pelo Joe Yoder, né, esse estilo arquitetural. O professor Marco Túlio da UFMG destaca também no livro dele, onde você tem essas arquiteturas onde o arquiteto ou não gastou um tempo maior para realizar o projeto da arquitetura, ou essa arquitetura não acompanhou a implementação, né? A arquitetura foi feita, mas em determinado ponto ela deixou de ser seguida e as atualizações do sistema foram mais no código e o sistema chegou no estado onde você tem esse estilo arquitetural aqui, né? Todo módulo da sua arquitetura chama outros módulos e aí você fazer uma mudança em um determinado módulo é bastante complicado porque você tem um impacto, né, em cascata em diversos outros módulos. Como eu falei no início da aula, a gente demonstrou aqui, né, apresentou alguns estilos arquiteturais que podem ser utilizados. A lista é bem extensa, né? Então a ideia é que você, como arquiteto, no momento que você vai criar a sua arquitetura, você olhe para os estilos que são disponíveis e vislumbre ali quais daqueles estilos podem ser utilizados no seu contexto de desenvolvimento.
Então, existem vários outros estilos arquiteturais, estilos de repositórios para interpretadores, para sistemas baseados em regras, para objetos distribuídos, para microserviços, e aí o ponto é utilizar esses estilos de acordo com o seu problema que você tem em mãos. Tá? Ainda com relação a essa parte de estilo arquitetural, né, um outro conceito importante na área de arquitetura de software diz respeito à arquitetura de referência. Né? Então, a arquitetura de referência a gente pode entender como um template para uma classe de sistemas em um mesmo domínio. Né? Então, você pode pensar uma arquitetura de referência para aplicações médicas de home care, que você definiu depois que você desenvolveu 3 ou 4 ou 5 diferentes sistemas da área médica para home care, você definiu uma arquitetura padrão, uma arquitetura de referência para esse domínio. Né? Então, o Neno e o Dick Taylor definem a arquitetura de referência da seguinte forma, né? Olha, o conjunto de decisões principais de design que são simultaneamente aplicáveis para diversos sistemas, tipicamente dentro de um mesmo domínio, com pontos específicos de variação. Né? Então, essa é a ideia da sua arquitetura de referência. Existe uma arquitetura de referência muito famosa, que é chamada de AUTOSAR, né? Que é a arquitetura para sistemas automotivos. Né? Então, a ideia é que se você vai desenvolver uma aplicação para sistemas automotivos, você utilize essa arquitetura de referência, né? Que foi sentada e foi desenvolvida por um conjunto de empresas, envolveu alguns pesquisadores. Né? Então, ela meio que define quais são os módulos, quais são as camadas que você vai ter para desenvolver aplicações de acordo com essa arquitetura, leva a uma série de benefícios, modularidade, facilidade de mudança, assim como restringe também algumas escolhas que podem ser feitas pelo arquiteto por conta de já definir como a sua arquitetura deve ser estruturada. Tá? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Eu vou deixar aqui um conjunto de questões que a gente pode explorar durante a aula para discussão, né, envolvendo aí estilos arquiteturais e todos os pontos que nós discutimos durante essa aula. Tá? Então, obrigado aí. São 3 ou 4 questões que a gente vai estar discutindo e a gente encerra aqui a nossa aula de estilos arquiteturais na disciplina de arquitetura de software. Ok? Obrigado e até a próxima aula.